Turma, vídeo novo iniciando por aqui, tá? Muitos clientes, muitos conhecidos perguntam assim: Vidal, por que o Ultraman? Tá? Pra quem não sabe, o Ultraman, tá, é triatlo. É um dos maiores triatlon, depois é o Deca Ultra, entendeu? Que é o dobro praticamente do Ultraman. Então assim, vamos lá, por que o Ultraman, Vidal? Por que o Ultraman, Vidal? Só pra você entender, tá? São 515 km no total, são 415 de bicicleta, 84 de corrida e depois são 10 km de natação, tá? Primeiro dia você nada 10 km, depois você pedala 142 ou 148 km, só que tem um diferencial, né? Você pedala com altimetria, você pedala subindo serra, você não pedala numa reta, entendeu? No segundo dia são 275 km na serra, tá? E no terceiro dia são 84 km de corrida, tá? Vai acontecer lá em Ubatuba, enfim. Só pra você ter noção, é 3 vezes um Ironman, entendeu? 3 vezes um Ironman. Agora vamos lá o que interessa. Por que o Ultraman? Quando eu decidi fazer esse Ultraman, eu lembro que na época eu tava acima do peso e eu fui fazer o Legendários. E eu não posso dar muito spoiler, né, do Legendários em si, só que assim, você tem que ir com um físico bom, né? Ou seja, eu me desgastei muito, turma, vocês não têm noção, entendeu? E na minha família, né, tinha o que, umas 10 ou 12 pessoas e consequentemente outras pessoas também não estavam com um físico apto e também sofreram as consequências diante disso, né? E o que aconteceu? Eu tava me sentindo muito mal, de verdade. Eu subindo, eu não aguentando, porque a gente que já foi atleta, né? A gente já teve uma mentalidade, né, na época regrada, com disciplina, com constância. A gente vê aquilo ali, você se sente mal, sabe? Você espiritualmente, almaticamente, você se sente mal porque a culpa é sua e a culpa era minha. Eu falei assim, cara, o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. Por que isso está acontecendo comigo? Inconscientemente eu pensando, né? E isso estava me incomodando profundamente, entendeu? E na época eu já conhecia o Ironman, já conhecia o Ultraman, entendeu? Eu conheci o Ironman pela primeira vez na imersão do Marcos Paulo, lá em São Paulo, na PML. Foi um investimento aí ao total, né, de 19 mil reais que eu investi em conhecimento, entendeu? E uma mentoria aí de 3 dias, tá? E ele falou isso do Ironman, entendeu? Ele é sócio do Pablo Marçal, enfim. Eu já acompanhava o Pablo Marçal na época, fazendo o Ironman. E eu falei assim, cara, beleza. Aí fui no primeiro dia, me desgastei tanto. Minhas pernas, não aguentavam mais. Sabe aquele sufoco, aquele ar que você expira e você não consegue de fato entender o que está acontecendo? Você só vai ser cansado, enfim. Aonde foi o ponto? Eu consegui chegar lá, né? Então ali que eu entendi, cara, que por mais que você não tenha um físico bom, por mais que você não tenha se alimentado bem, você não tá numa constância de treino, existe algo maior que isso, que é o quê? O mundo espiritual, né? Hoje é o seu espírito, entendeu? Então eu decidi fazer um propósito com Deus, que é fazer o Ultraman. Foi uma das formas de eu me conectar mais com o Senhor, né? De eu esquecer a minha carne e focar no Espírito. Para você hoje, você vai ter duas observações sobre minha pessoa, certo? Ou você não vai entender nada do que eu tô falando e tá tudo bem, certo? Ou vai fazer sentido total para você que me acompanha cristão, entendeu? E você que tá nessa posição de não tá entendendo nada, eu já tive na sua posição. Eu já de fato achava isso uma bobagem, até a gente de fato sentir na prática, entendeu? Então assim, o tempo que eu uso treinando, o tempo que eu uso, né, me lapidando
mentalmente é pro Senhor. E Ele sabe disso, entendeu? Então assim, é um propósito firme que eu tenho, entendeu? É fácil. Irmão, o que eu tô abdicando hoje da minha vida para isso, vocês não estão entendendo, entendeu? Chega a semana que é 60 horas de treino semanais, entendeu? Então assim, tem que ter muita cabeça. Hoje eu posso fazer esse vídeo, tá? Porque falta menos de 2 meses aí pro campeonato. Então assim, já tô pronto para ele, entendeu? Agora é só lapidar. Mas no início, irmão, você que não tem o hábito de treinar, cara, é sinistro, tá? É sinistro. Não vai pela emoção, não. Não vai pela emoção que uma semana você desiste. Não aguenta, cara. Não aguenta. Entendeu? É o que eu falo, cara. Pra mim é só Deus mesmo. Pra me fazer aguentar o que eu aguentei, suportar o que eu suportei, é só Deus, cara. Não tem outra explicação pra mim. Não tem. É minha fé, não tem. Entendeu? Então, assim, hoje, pensando em tudo, cara, é muito emocionante pra mim, sabe? Fazendo isso acontecer, entendeu? É muito emocionante. Pra mim é muito gratificante estar vivendo isso. Com 24 anos de idade. Já sou Ultraman, tá? Já sou Ultraman. Eu já me considero Ultraman. Eu já sou. Já acabei essa prova, já conquistei essa prova, entendeu? A gente que se torna um atleta de alta performance, não existe acho, não existe talvez, não. É certeza. A gente, alta performance, trabalha com certeza, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu aprendi treinando pro Ultraman, irmão, é o que? Você tem que ter você namora com a agonia, tá? Você namora com a agonia. Tem hora que você fica... Você não tem noção, entendeu? Provavelmente você nunca passou por uma situação parecida com essa. E tá tudo bem, tá? Você não é obrigado a passar. É saudável treinar para Ultraman? Não é saudável treinar para Ultraman, entendeu? Nenhum esporte de alta performance é saudável. Bota isso na sua cabeça. Nenhum esporte de alta performance é saudável. Existem escolhas, renúncias, tá? Eu dediquei 1 ano da minha vida para fazer esse Ultraman. Vai ser uma honra os meus filhos verem o pai Ultraman. E com certeza todos os meus filhos vão ser Ultraman. Porque, cara, você molda a sua mentalidade. Você melhora em todos os aspectos da sua vida, certo? Irmão, um problema pra você se torna uma sementezinha desse tamanho aqui. Porque, cara, quando você passa pela agonia, cara, é porque eu não consigo explicar isso, sabe? É uma situação inexplicável. Só quem sente sabe o que é. E é coisa de outro mundo, entendeu? Então, assim, você, empresário hoje que me acompanha, óbvio, né? Não precisa ir direto para o Ultraman, mas faz um esporte. Agora, você quer atingir a alta performance mental, vá para o Ultraman, tá? Não sei se existe outro esporte que te molda como esse esporte molda. Não sei, entendeu? Mas o que ele molda, você com propósito com Deus, é inexplicável, tá? Eu não consigo descrever nesse vídeo isso. E nem falar isso. É coisa que só você e Deus sabe o que você passou. Entendeu? Então você melhora automaticamente, espiritualmente, fisicamente. Você se torna uma pessoa saudável para você. As pessoas te olham com outros olhos. Entendeu? Então, assim, é impressionante o que esse Ultraman me fez ser. E pode ter certeza que isso vai ficar registrado na minha vida inteira. E que meus filhos vão ver esse vídeo. Entendeu? Papai é Ultraman. Vocês serão Ultraman. Vocês serão Ultraman. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Esse é meu motivo de eu ter feito. Farei o Ultraman. Propósito com Deus. Uma conexão com Deus. Eliminar minha carne. Focar totalmente no Espírito. Entendeu? É fazer pelo Espírito. Sabe?
E eu não me arrependo nem um pouco de ter tomado essa decisão, de ter dedicado muito tempo da minha vida para isso durante esse 1 ano, porque automaticamente você tem que ter uma operação rodando para isso, tá? Pessoas CLTs, desculpa, mas você não consegue treinar para um esporte desse, você não vai ter mental suficiente para isso. Não tem como, entendeu? Você pode conseguir fazer um Iron, você pode conseguir fazer um Iron 70.3, você pode conseguir fazer um triatlon básico. Agora, Ultraman, você tem que ter tempo, muito tempo abdicado da sua vida, entendeu? Então, dica que eu dou pra vocês é isso. Eu contratei uma assessoria, então assim, tudo que eu faço eu tenho mentores, tá? Então eu encurtei meu caminho, é como se fosse um fast pass na Disney. Então, pra mim, né, assessoria de bike, assessoria de alimentação, dica, cara, que só atleta sabe, entendeu? Bernardo Tillman, certo? Foi meu professor durante esse 1 ano de treinamento eu vou deixar o Instagram dele aqui, tá? Então, cara, é sem palavras, entendeu, pessoal? Eu fico falando assim porque realmente é um esporte que não tem palavras pra definir. Se você me fizer essa pergunta pra mim, Diego, cara, e questão do jiu-jitsu, é diferente? Pra mim foi muito diferente. Pela seguinte maneira de ter um propósito com Deus, tá? Então, assim, não é saudável. Tem momentos aí que você tem picos de estresse absurdamente. Imagina você ficar 12 horas numa bicicleta. Consegue imaginar? Tem horas que você tem alucinações, entendeu? Eu já vi uma estrada de abacaxi, pessoas andando com abacaxi, cara, isso é normal, entendeu? Só que você consegue transformar o seu corpo em uma máquina de verdade, entendeu? Então, assim, cara, faz se você tiver coragem, tá? Que não é pra todo mundo, não é. E não é me vangloriando de forma nenhuma isso não, tá, pessoal? Te dão uma realidade. É uma realidade. Não é pra todo mundo, entendeu? Não é à toa que só tem 40 pessoas inscritas, né, em algo que acontece em 1 ano. E são atletas profissionais. Ninguém vai lá de maluco, treina 1 ano e vai. É só eu mesmo. Por quê? Porque é propósito, irmão. Eu não canso de bater nessa tecla. Por quê? Porque é propósito meu. Entendeu? E acabou o Ultraman. Não quero mais saber de triatlon por enquanto. Vou focar no meu jiu-jitsu novamente. Vou focar no meu tênis. Vou jogar um golfe. Entendeu? Eu quero, cara, bota uma coisa na sua cabeça. Eu quero conhecer todas as maravilhas de Deus que Deus criou. Todos os esportes. Entendeu? Então, anualmente eu traço metas de esporte. Para eu chegar nos meus 70, 80, 90 anos e falar assim, eu já concluí todos os esportes que Deus criou. Por quê? Cada um tem um hobby, cada um tem uma meta, e essa é a minha meta. Entendeu, pessoal? Então é isso. Sei que tem oportunidade hoje, e financeiramente também falando, né? Que tem que ter uma verba financeiramente para você treinar. Só por curiosidade, né? Cara, para você fazer um Ultraman financeiramente, você tem que ter uma verba aí anual aí para investir no esporte. Uns 80 mil. 70 a 80 mil. Iron, uns 50 mil. Agora, Ultra, já uns 70 a 80 mil anual. Você tem que ter essa verba aí de investimento, porque senão você não faz. Não faz. Em um treino de final de semana, cara, você gasta em torno de quase R$1.000. Sem brincadeira. Sem brincadeira. A sessão da morte, que a gente chama, né? Nos últimos treinos aí, longões. Cara, só pra você entender. Treino lá em Nova Friburgo. 250 de gasolina ida, tá? Bota aí mais uns 100 de gasolina, um tanque, tá? Porque o carro bebe. Você bota pedágio e de volta. Então bota aí já arredonda para uns 500, tá? Mais o que? O staff. O staff você vai pagar o que? Uns R$300. Mais alimentação. Gel, hidratante, você vai pagar o que? Uns 200, 250. Tá entendendo? Então assim, você tem que ter uma verba financeiramente para investir. Não adianta. Entendeu? Então assim, um 70.3, eu já calculo aí, dependendo da bike que você pegar, pô, uns 30 mil você já consegue, entendeu? Então assim, muito depende do teu momento hoje.
entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu oro muito a Deus. Então, antes de ir pro Ultra, né, eu orei bastante. Pedi discernimento, pedi prudência, pedi sabedoria, pedi sinais pra saber se realmente é pra eu fazer isso, entendeu? Porque hoje, cara, você não vê um jovem de 24 anos de idade fazendo Ultraman. Você não vê. E novamente falando, não é me vangloriando, mas é sim te dando dados. É realidade. Você não acontece isso. Entendeu? Então, assim, eu me sinto muito honrado e privilegiado, sabe? Por Deus ter me escolhido, por Deus estar me dando essa oportunidade, por Deus ter falado assim, não, é você. Eu vou te usar. É você. Eu tenho certeza, cara. Ainda não aconteceu Ultraman, mas ele com certeza vai me usar na vida de uma pessoa lá. Eu não tenho dúvidas disso. Entendeu? Eu chego até arrepiado. Chego até arrepiado. Por quê? Irmão, as obras de Deus são maravilhosas. Entendeu? E quando você tá debaixo de uma palavra de Deus, cara, quando você tá debaixo de uma palavra de Deus, você pode ir aonde for. Você pode fazer o que for. Você pode, enfim, não tem sensação melhor que essa. Não existe. Pra mim, não existe. Você está debaixo de uma palavra de Deus. Você está cumprindo o que Ele te propôs. Então é isso, pessoal. É gratidão, tá? Não faça nada por impulso. Não seja emotivo. Não simplesmente, cara, toma decisões racionais. Entendeu? Não é um esporte fácil. Não é um esporte de fácil acesso também. Não é. Para um dos requisitos do Ultra, né, é você ter um Iron, entendeu? Aí eu te falo como que eu consegui, certo? Contando minha história, falando do meu propósito que eu tinha, o organizador do Ultra liberou. O que eu falo, cara? É Deus, não existe, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que ficou claro. Falei tudo aqui, ó, que tinha aqui no meu coração para falar para vocês, tá? Então é isso. Vamos para cima e vamos embora.